Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. O plantonista da madrugada no necrotério do Hospital Regional de Santarém tinha uma única função oficial: garantir que os corpos permanecessem onde estavam, que os registros estivessem atualizados, qualquer nova entrada fosse processada conforme o protocolo. Jonas Pereira, 37 anos, havia trabalhado em plantões noturnos por 11 anos em 3 hospitais diferentes e havia desenvolvido uma relação com os mortos que era composta de respeito profissional, de indiferença cultivada e de um tipo específico de solidão noturna que não partilhava com ninguém porque as pessoas que não haviam trabalhado em necrotérios não entenderiam e as que haviam trabalhado não precisavam que fosse explicada. Era uma solidão de companhia. A companhia dos que não exigiam nada. Na noite de quinta para sexta, em março, Jonas chegou ao plantão às 11 da noite e recebeu do colega que saía um briefing em breve. 12 corpos, todos identificados exceto do Gaveta 7, homem de aparência 40 e poucos anos, trazido pela polícia de um acidente de BR sem documento, aguardando identificação. Tudo em ordem, tudo quieto. O colega foi embora com a pressa de quem tem vida esperando do lado de fora. Jonas fez o café, verificou os registros, fez a ronda pelas câmaras. A gaveta 7 estava levemente aberta. Não muito, 2 centímetros, talvez 3. O suficiente para que o frio da câmara escapasse em vapor fino na diferença de temperatura com o corredor. Jonas foi até ela. Empurrou a gaveta de volta ao trilho. Ouviu o clique do fechamento. Voltou para a sala de controle. Fez outra xícara de café. Abriu o livro que havia trazido. 20 minutos depois, o sensor da câmara fria emitiu um alerta suave. Temperatura levemente acima do padrão, o que normalmente indicava a porta mal fechada. Jonas foi verificar. A gaveta 7 estava aberta de novo. Desta vez 10 centímetros. Desta vez com uma poça de líquido escuro no chão abaixo da gaveta. Não o líquido de decomposição habitual, que era marrom esverdeado e viscoso, mas algo mais escuro, quase negro, com uma consistência que Jonas não havia visto em 11 anos de trabalho e que refletia a luz fluorescente com uma qualidade oleosa que fez os pelos do braço levantarem antes que o cérebro chegasse a qualquer conclusão. Ele fechou a gaveta com mais força. Limpou o líquido com pano e luva. Voltou para a sala de controle. Ficou olhando para o monitor do sensor. Às 2h12 da manhã, a temperatura da câmara subiu 2 graus em 40 segundos. Jonas abriu a câmara com a lanterna na mão porque havia aprendido ao longo de 11 anos que lanterna resolvia qualquer coisa que o medo criava na escuridão. A luz fluorescente da câmara estava acesa, funcionando normal. As gavetas estavam fechadas. A temperatura marcava 4 graus, 2 acima do padrão, insuficiente para justificar alarme maior, suficiente para ser registrado. Ele foi verificar as gavetas uma por uma, abrindo levemente e fechando, checando o fechamento. Na gaveta 7, o corpo estava diferente de posição. Não dramaticamente. Não sentado, não de pé, nada que desafiasse de forma óbvia a anatomia de um cadáver de 40 horas. Mas Jonas havia feito a ronda inicial. Havia visto o corpo na posição padrão. Decúbito dorsal,
braços ao longo do corpo, a neutralidade típica dos que chegavam por acidente de trânsito sem manipulação forense prévia. Agora o braço esquerdo estava ligeiramente deslocado, afastado do tronco, com a mão voltada para cima em ângulo que era anatomicamente possível, mas que não era a posição em que havia estado. Jonas fechou a gaveta. Ficou parado por um momento com a mão no aço frio. Seu coração estava na frequência certa para justificar a tensão. Ele era homem de ciência. Havia feito curso técnico em tanatologia. Havia lido sobre os movimentos post-mortem produzidos pelo relaxamento muscular e pelos gases de decomposição. Havia explicações. A posição do braço era explicável. Ele voltou para a sala de controle e ligou para o supervisor de plantão. O supervisor disse que ia anotar, que ia comunicar à equipe da manhã, que Jonas deveria continuar o protocolo normal. Jonas desligou, fez outra xícara de café, olhou para o monitor. Às 13h41, a câmara fria ficou completamente silenciosa. Este era o problema. A câmara fria nunca ficava completamente silenciosa. Havia o zumbido constante do compressor. Havia o som menor das tubulações que circulavam o fluido refrigerante. Havia a presença sonora de maquinaria funcionando. Jonas havia aprendido a dormir com esse zumbido nos plantões, em que a fadiga vencia a vigilância. Quando o zumbido parou, ele percebeu no mesmo segundo, porque o silêncio que ficou era tão denso e tão errado que ativou algo muito mais antigo do que o treinamento profissional. O compressor havia parado. Jonas entrou na câmara com a lanterna e o telefone aberto na tela de chamada para o supervisor. Polegar sobre o nome. O compressor estava no canto direito da câmara. Uma máquina de aço com painel de controle lateral. Estava parado. Não havia alarme sonoro. Não havia luz de falha acesa. Estava simplesmente parado como algo que havia decidido parar. Ele foi até o painel. Verificou o disjuntor. Estava na posição ligado. Verificou a fiação visual. Não havia nada obviamente rompido. Estava prestes a ligar para manutenção quando ouviu o som. Vinha da gaveta 7. Era baixo e úmido. O som que líquido espesso faz quando se move em espaço confinado, como a última água saindo de um cano, mas ritmado. Ritmado com o intervalo de respiração humana. Jonas foi à gaveta 7 e a abriu. O corpo do sem nome estava de costas com os olhos abertos. Olhos abertos em cadáveres eram comuns. O relaxamento do músculo orbicular deixava os olhos entreabertos em muitos casos, e Jonas havia fechado centenas de pares de olhos ao longo da carreira sem perturbação. Mas os olhos deste corpo estavam completamente abertos, com as pupilas dilatadas ao máximo em tamanho e com a íris de uma cor que não havia sido documentada no registro de admissão. O registro dizia olhos castanhos. As íris encaravam Jonas do interior da gaveta 7, sob a luz morta da câmara fria com o compressor parado. Eram de um amarelo que não existia em olhos humanos normais, um amarelo sulfúrico, brilhante, que não refletia a luz, mas parecia produzi-la. O líquido negro estava escorrendo dos cantos da boca do corpo em filetes finos e regulares que desciam pelo queixo e pingavam na superfície da gaveta em gotas que fumegavam levemente no ar agora morno da câmara. A mão direita do corpo, a que estava ao longo do tronco, fechou-se em torno do pulso de Jonas antes que ele conseguisse recuar. A força era força de coisa viva, não de cadáver. Era a pressão de dedos que tinham intenção e força muscular ativa.
que apertaram com uma firmeza que Jonas sentiu nos ossos do pulso antes de sentir na pele. Ele puxou. A mão não soltou. Ele puxou com toda a força do pânico e a mão segurou. Os olhos amarelos olharam para ele. A boca se abriu. O líquido negro escorreu mais rápido. E da garganta do sem-nome saiu um som que Jonas Pereira carregou pelo resto da vida com a fidelidade perturbadora das memórias que o corpo registra em vez do cérebro. Um som que não era palavra, não era grito, não era nenhuma das coisas que gargantas humanas produzem, mas que tinha o formato de linguagem. Tinha sintaxe. Tinha o ritmo de quem diz algo urgente para alguém que não vai entender a língua, mas precisa entender a urgência. Jonas arrancou o braço com a desesperação de quem não sabe quanto custará e que o custo não importa. A mão soltou. Ele saiu da câmara. Saiu do necrotério. Sentou na calçada do lado de fora do hospital com os joelhos no peito e o pulso doendo e a madrugada de Santarém fria e indiferente ao redor. Quando a equipe da manhã chegou às 6 horas, encontraram a gaveta 7 vazia. O corpo do sem-nome havia sumido. O compressor estava funcionando normalmente. No aço da gaveta havia marcas de unhas, de dentro para fora, e uma poça de líquido negro que o perito descreveu, no laudo arquivado sem saber onde classificar, como de origem biológica não identificada. Jonas pediu demissão naquela manhã. No formulário, no campo de motivo, escreveu mudança diária. No pulso direito ficou permanentemente a marca dos dedos. 5 círculos de pressão que nunca branquearam completamente, como tatuagem feita pelo lado de dentro.